E aí, galera? Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Trump, aquele que sempre foi visto como o grande aliado da família Bolsonaro no Brasil, acaba de ligar para o presidente Lula e chamá-lo de grande homem. Isso mesmo que você ouviu. O cara disse que eles têm uma química excelente, que gostam um do outro e que vão começar a fazer negócios entre Brasil e Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, que passava meses em Washington articulando sanções contra o Brasil, agora vê seu principal trunfo político conversando amigavelmente com seu maior adversário. Fica até o final que eu vou te contar como essa reviravolta pode mudar completamente o jogo político brasileiro e qual será o destino de Eduardo nessa história explosiva. Vamos entender direitinho o que está acontecendo aqui, porque essa história é de revirar o estômago de muita gente. Na manhã desta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, o presidente Lula recebeu um telefonema do presidente Donald Trump. E não foi aquela ligação protocolar, seca e fria, não. Os dois conversaram por 30 minutos, em tom super amistoso, relembrando a boa química que tiveram lá em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU. Mas espera que a história fica ainda melhor. Trump não apenas ligou para o Lula, ele foi lá no Salão Oval da Casa Branca, chamou os jornalistas e declarou publicamente: "Tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil, que é um bom homem. Na verdade, eu o conheci nas Nações Unidas e nós tivemos uma conversa muito boa por cerca de 2 minutos antes de eu fazer meu discurso." Gente, o mesmo cara que há poucos meses estava impondo tarifas pesadíssimas de 50% sobre produtos brasileiros, agora está elogiando Lula publicamente na frente da imprensa internacional. Como é que chegamos até aqui? Bom, a relação entre Brasil e Estados Unidos estava num dos piores momentos da história recente. Em julho de 2025, Trump enviou uma carta oficial ao presidente Lula anunciando a imposição de uma tarifa brutal de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Foi um baque gigantesco para a economia do país. As empresas entraram em pânico total, o mercado financeiro ficou de cabelo em pé, o dólar disparou e parecia que estávamos caminhando para uma guerra comercial sem precedentes entre as duas maiores economias das Américas. O que muita gente não sabe, e aqui a história fica realmente interessante, é que por trás dessa decisão agressiva do Trump estava uma articulação fortíssima de Eduardo Bolsonaro e seus aliados da direita americana. Eduardo vinha trabalhando há meses em Washington, fazendo lobby pesado junto a republicanos ultraconservadores, tentando convencer Trump a adotar uma postura cada vez mais dura contra o Brasil de Lula. A estratégia era cristalina: enfraquecer economicamente o governo Lula, criar caos, aumentar o desemprego, fazer a inflação subir e assim criar um cenário perfeito para o retorno do bolsonarismo ao poder nas eleições de 2026. Mas aí vem o plot twist que absolutamente ninguém esperava. A conversa de cerca de 30 minutos entre Trump e Lula ocorreu então extremamente amistoso e foi marcada por uma disposição mútua de restabelecer relações construtivas entre os dois países. O presidente brasileiro descreveu o contato como extraordinariamente bom e como uma oportunidade histórica para restaurar 201 anos de relações amigáveis entre as duas maiores democracias do Ocidente. Trump, sendo Trump, não apenas confirmou a conversa, mas foi muito além do esperado. Ele afirmou publicamente que pode vir ao Brasil em breve e que Lula também irá aos Estados Unidos para uma visita oficial. Estamos falando de visitas de Estado, de encontros bilaterais de alto nível, de uma aproximação diplomática que até semana passada parecia completamente impossível. E tem um detalhe que torna tudo ainda mais surpreendente e que deve estar tirando o sono de muita gente em Brasília e em Washington. Trump disse que pretende se encontrar pessoalmente com Lula e que Lula também irá aos Estados Unidos para uma visita oficial. Estamos falando de visitas de Estado, de encontros bilaterais de alto nível, de uma aproximação diplomática que até semana passada parecia completamente impossível. E tem um detalhe que torna tudo ainda mais surpreendente e que deve estar tirando o sono de muita gente em Brasília e em Washington. Trump disse que pretende se encontrar pessoalmente com Lula já na próxima semana e teceu elogios rasgados ao presidente brasileiro, chamando-o de homem muito agradável, com quem teve uma química excelente. Gente, isso é diplomacia de altíssimo nível acontecendo em tempo real na nossa frente.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também entrou nessa conversa toda e trouxe boas notícias fresquinhas. Segundo ele, a retirada de alguns produtos específicos do famigerado tarifaço de 50% significa uma exclusão de 370 milhões de dólares em produtos brasileiros. Pode não parecer muito dinheiro quando a gente olha para o volume total do comércio entre os dois países, mas é um sinal extremamente claro e positivo de que as negociações estão avançando rapidamente na direção certa. Agora vamos entrar nos bastidores dessa negociação que tá mudando tudo. Porque, olha, essa aproximação entre Trump e Lula não aconteceu do dia para a noite. Teve muita articulação, muita diplomacia nos bastidores e, principalmente, teve dinheiro em jogo. Muito dinheiro. Vamos contextualizar a situação. Quando Trump anunciou aquelas tarifas de 50% em julho, o Brasil entrou em modo de emergência total. O Itamaraty trabalhou 24 horas por dia, 7 dias por semana. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, montou uma força-tarefa especial só para lidar com essa crise. Empresários brasileiros começaram a fazer pressão forte no governo porque todo mundo sabia que essas tarifas seriam um desastre absoluto para a economia. E aqui entra um ponto crucial que muita gente não entende. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A gente exporta mais de 30 bilhões de dólares por ano para os americanos. Estamos falando de soja, carne, minério de ferro, aço, aviões da Embraer, celulose, café, suco de laranja. Se essas tarifas fossem totalmente implementadas, milhares de empresas brasileiras iriam à falência. Centenas de milhares de empregos seriam perdidos e a economia brasileira entraria em recessão. Mas, do outro lado do balcão, os Estados Unidos também têm muito a perder, porque o Brasil não é só um exportador. A gente também importa mais de 40 bilhões de dólares em produtos americanos todo ano. Equipamentos industriais, tecnologia, produtos químicos, maquinário agrícola. As empresas americanas também começaram a fazer pressão no governo Trump, dizendo, calma aí, se você taxar o Brasil, eles vão retaliar e nossa exportação vai despencar também. E foi exatamente isso que o governo brasileiro começou a sinalizar. Lula deixou claro em reuniões fechadas que se as tarifas fossem mantidas, o Brasil seria obrigado a retaliar na mesma medida, tarifa por tarifa, produto por produto. E isso criaria um efeito dominó devastador para a economia global, porque outros países também começariam a fazer o mesmo. Aí que entra a genialidade da diplomacia brasileira nesse momento. Em vez de partir para o confronto direto, para a guerra comercial total, o governo Lula optou por uma estratégia diferente, mostrar para Trump que existia muito mais a ganhar com a cooperação do que com o conflito. O Brasil começou a colocar na mesa propostas concretas de investimentos, de parcerias em áreas estratégicas, de acordos que beneficiariam diretamente empresas americanas. Uma das cartas na manga do Brasil foi a questão energética. O Brasil está se tornando uma potência em energia limpa, em biocombustíveis, em etanol de segunda geração. Os Estados Unidos têm metas climáticas ambiciosas e precisam de parceiros confiáveis nessa área. O governo brasileiro colocou isso na mesa. Olha, a gente pode ser seu principal fornecedor de energia limpa, mas não dá para fazer isso com uma guerra comercial rolando. Outra questão estratégica foi a segurança alimentar global. Com as tensões entre Estados Unidos e China, com conflitos no leste europeu afetando a produção de grãos, o Brasil se tornou absolutamente essencial para a segurança alimentar mundial. Somos o maior exportador de proteína animal do planeta, um dos maiores produtores de grãos. Trump, que é um cara pragmático antes de tudo, entendeu rapidamente que brigar com o Brasil seria um tiro no pé gigantesco. E tem outro fator importantíssimo que a galera esquece. Trump é um homem de negócios acima de tudo. Ele gosta de fazer deals, de fechar acordos, de aparecer como o cara que conseguiu negociar o impossível. Quando a equipe brasileira mostrou para ele que existia espaço para acordos comerciais bilionários, para investimentos mútuos, para parcerias que gerariam empregos nos dois países, o Trump começou a ver a situação com outros olhos. O ponto de virada aconteceu durante aquele encontro rápido na ONU que Trump mencionou. Foram só 2 minutos de conversa, mas ali Lula conseguiu estabelecer uma conexão pessoal com Trump. E se tem uma coisa que a gente já aprendeu sobre o Trump, é que ele valoriza muito essas conexões pessoais, essa química que ele tanto fala. Se ele gosta de você pessoalmente, se ele sente que você o respeita e o trata bem, ele fica muito mais aberto a negociar.
Eduardo Bolsonaro. Porque, gente, imagina a cena. O cara passou os últimos meses da vida dele em Washington, articulando com republicanos, participando de eventos conservadores, fazendo lobby pesado para isolar o Brasil internacionalmente e, de repente, ele vê o Trump ligando para o Lula, elogiando, falando em fazer negócios, marcando encontro. Deve ter sido um balde de água fria monumental. Eduardo construiu toda a sua carreira política recente em cima da narrativa de que ele era o grande interlocutor do Brasil com os Estados Unidos, especialmente com o governo Trump. Ele se vendia como o cara que tinha acesso direto à Casa Branca, que conhecia todo mundo no Partido Republicano, que podia influenciar decisões importantes. E, de fato, ele tinha esse acesso. Eduardo é deputado federal, filho do ex-presidente, e passou muito tempo cultivando essas relações em Washington. Mas aqui tem um detalhe crucial que Eduardo aparentemente não calculou bem. Trump é imprevisível. O cara é movido por interesses práticos, por oportunidades de negócio e, principalmente, pelo que é melhor para ele naquele momento específico. Trump não tem amigos permanentes na política. Ele tem aliados temporários, enquanto esses aliados são úteis para seus objetivos. E agora a pergunta que não quer calar. Como ficam as relações de Eduardo Bolsonaro com Trump depois dessa aproximação com Lula? Bem, as análises políticas apontam para alguns cenários possíveis. O primeiro cenário é que Eduardo perde completamente a relevância como intermediário. Se Trump está conversando diretamente com Lula, se eles estão estabelecendo um canal direto de comunicação entre as presidências, qual é a necessidade de ter um deputado brasileiro fazendo ponte? Nenhuma. O segundo cenário, mais dramático ainda, é que Eduardo pode virar um obstáculo para os planos de Trump. Pensa comigo, se Trump quer fazer negócios bilionários com o Brasil, se ele quer acordos comerciais vantajosos, se ele quer mostrar para o mundo que ele consegue negociar com qualquer um, ter um aliado brasileiro tentando sabotar essas negociações não ajuda em nada. Trump pode simplesmente cortar relações com Eduardo para não atrapalhar os negócios mais importantes. E tem uma questão política interna nos Estados Unidos também. Trump está de olho nas eleições de 2028. Ele quer consolidar seu legado, quer mostrar que é um grande estadista que consegue fazer acordos internacionais importantes. Fechar um acordo histórico com o Brasil, melhorar as relações comerciais, aumentar investimentos mútuos, tudo isso dá pontos políticos para ele. Eduardo tentando tumultuar essas negociações seria péssimo para a imagem do Trump. Agora vamos falar do impacto econômico real dessa aproximação, porque é aqui que a coisa fica séria para o bolso do brasileiro. Com a redução das tarifas e a melhora nas relações comerciais, já dá para ver alguns efeitos imediatos. O dólar começou a cair em relação ao real logo depois do anúncio da conversa entre Trump e Lula. Por quê? Porque investidores internacionais entenderam que o risco de uma guerra comercial diminuiu drasticamente. Empresas brasileiras exportadoras já estão revendo seus planejamentos para o próximo ano. A indústria de carnes, que estava apavorada com a possibilidade de perder o mercado americano, agora respira aliviada. A Embraer, que exporta jatos para os Estados Unidos, também comemora. O setor de celulose, que vende bilhões para os americanos, está otimista. Estamos falando de milhares de empregos que foram preservados só com essa mudança de rota. Mas atenção, não é que está tudo resolvido. As tarifas ainda não foram completamente retiradas. O que aconteceu até agora foi uma exclusão parcial de alguns produtos, uma sinalização de boa vontade, um primeiro passo. As negociações vão continuar e ainda tem muita coisa para ser acertada nos próximos meses. O governo brasileiro está trabalhando para apresentar propostas concretas de investimentos americanos no Brasil: infraestrutura, energia, tecnologia, agronegócio. A ideia é mostrar para Trump que o Brasil pode ser um parceiro muito mais valioso como aliado comercial do que como adversário. E, pelo jeito, a estratégia está funcionando. Do lado americano, empresas estão de olho nas oportunidades que vão se abrir. O mercado brasileiro é gigantesco, com mais de 200 milhões de consumidores. Para empresas americanas de tecnologia, de bens de consumo, de serviços, ter acesso facilitado ao mercado brasileiro é extremamente atraente. E agora chegamos no grande finale dessa história toda. E olha, tem muito ainda para acontecer, porque essa aproximação entre Trump e Lula não é só sobre economia e comércio, é sobre uma reconfiguração completa do tabuleiro político brasileiro e internacional. Vamos pensar no cenário doméstico aqui no Brasil. Lula conseguiu fazer algo que parecia impossível alguns meses atrás: transformar o que seria sua maior fraqueza em uma força. A narrativa da oposição era de que Lula estava isolando o Brasil internacionalmente, de que ninguém queria fazer negócios com um governo de esquerda, de que só o Bolsonaro e sua família tinham trânsito em Washington.
Bum! Essa narrativa caiu por terra de uma vez só com uma ligação de 30 minutos. Agora, Lula tem nas mãos um trunfo político gigantesco. Ele pode virar para o eleitorado brasileiro e dizer: olha, eu consegui o que ninguém achava possível. Negociei com Trump, salvei empregos, protegi a economia e ainda por cima sem abrir mão dos nossos princípios e da nossa soberania. Isso é munição política pesada para as eleições de 2026. E a família Bolsonaro? Bem, a situação ficou complicadíssima. Jair Bolsonaro sempre se vendeu como o grande aliado de Trump, o cara que tinha a amizade pessoal do presidente americano. Eduardo construiu sua carreira em cima disso. Carlos ficava postando fotos com republicanos americanos. Mas agora, como é que eles vão explicar para a base deles que o Trump está fazendo negócios com o Lula, elogiando o Lula, chamando o Lula de grande homem? A base bolsonarista está confusa. Nas redes sociais, você vê apoiadores de Bolsonaro sem saber como reagir. Alguns estão atacando o Trump, dizendo que ele traiu o movimento conservador. Outros estão tentando racionalizar, dizendo que é só estratégia, que Trump está fingindo. Mas a verdade nua e crua é que Trump fez o que sempre faz. Colocou os interesses dele em primeiro lugar e se fazer negócios com Lula é bom para os Estados Unidos, então é isso que ele vai fazer. Eduardo Bolsonaro agora enfrenta uma escolha difícil. Ele pode continuar tentando sabotar as relações entre Brasil e Estados Unidos, mas isso vai colocá-lo em rota de colisão direta com Trump. Ou ele pode dar um passo atrás, aceitar a derrota nessa batalha específica e tentar se reinventar politicamente. Qualquer uma das opções é ruim para ele. Para o Brasil como um todo, essa aproximação pode trazer benefícios enormes. Estamos falando de bilhões de dólares em investimentos potenciais, de milhares de empregos preservados e criados, de estabilidade econômica maior, de fortalecimento da moeda. Se as negociações continuarem avançando bem, o Brasil pode sair dessa situação muito mais forte do que entrou. Mas, obviamente, existem riscos também. Trump é conhecido por mudar de ideia rapidamente. Uma crítica de Lula que ele não goste, um tweet mal interpretado, um comentário infeliz e tudo pode desandar de novo. A diplomacia brasileira vai precisar trabalhar com muito cuidado para manter esse relacionamento positivo. Nos próximos meses, vamos acompanhar de perto esses desdobramentos. O encontro pessoal entre Trump e Lula, que está marcado para acontecer em breve, vai ser absolutamente crucial. É ali que vamos ver se essa aproximação é genuína e duradoura ou se é só um momento passageiro de conveniência política. Uma coisa é certa, a política internacional é imprevisível, cheia de reviravoltas e o que parecia impossível ontem pode virar realidade hoje. E essa história de Trump e Lula é a prova viva disso. E aí, galera, o que vocês acharam dessa reviravolta histórica? Será que Trump e Lula vão mesmo se tornar parceiros? Eduardo Bolsonaro vai conseguir se recuperar desse golpe político? E o Brasil, será que vai sair ganhando nessa história toda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização dessa história que tá só começando. Dá aquele like maroto também que ajuda demais o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo com mais notícias que vão mexer com o Brasil. Valeu, galera!